Quero girar a reportagem, inclusive, porque diante da expectativa de avanço na delação de Daniel Vorcaro, Lula, o presidente da República, levantou suspeitas sobre a palavra do banqueiro e pediu mais apurações. Quem vai contar pra gente é o Matheus Dias, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Matheus, seja bem-vindo, ótima noite a você. Então o presidente afirmou que a delação poderia ser comprada, foi isso que ele disse? Bem-vindo. Pois é, a gente perdeu o contato com o nosso repórter, Matheus Dias. Daqui a pouco ele volta para trazer os detalhes dessa manifestação do presidente da República. Deixa eu chamar o Bruno Musa a respeito dessas suspeitas que foram levantadas pelo presidente da República. O presidente concedeu uma entrevista, tratou de vários temas, e essa é uma das frases, uma das manifestações que acabaram ganhando a imprensa, essas suspeitas sobre a delação de Daniel Vorcaro. Então ele sugere que a delação poderia ser comprada. Bom, ele coloca em xeque instituições que ele deveria acreditar como presidente da República, não? Teve falas muito controversas, para variar, como mínimo, para dizer, hoje ao longo do dia. Ele, por exemplo, falou que democracia é melhorar a vida das pessoas. Ora, eu não estou dizendo que sim nem que não, mas isso não é a definição de democracia. Você tem países que se passam por democráticos e pioram a vida das pessoas, mas não são verdadeiras democracias. Ou seja, tergiversando e mudando fundamentos básicos e definições básicas. Pode melhorar como pode piorar, mas isso não tem nada a ver com a definição de democracia. Ele também falou sobre responsabilidade fiscal, em que a responsabilidade fiscal do PT é a que deve ser seguida. Responsabilidade é responsabilidade. Não é responsabilidade de um ou de outro. Não, e o Lula não teve, assim como o governo do PT, responsabilidade fiscal. Ele teve irresponsabilidade fiscal em uma dívida que ultrapassa 10 trilhões de reais e que o déficit nominal ultrapassa 8,5% do PIB. E segundo o próprio FMI, a dívida pública atingirá do Brasil 100% do PIB em 2030, quando a média dos emergentes é 60% do PIB. Então, não existe responsabilidade do PT, como ele falou, ou responsabilidade da Faria Lima. Existe responsabilidade ou irresponsabilidade. Então, ele, obviamente, transforma tudo em subjetividade para que ele possa puxar os louros para si. E aqui, claramente, como seu entorno, ou pessoas próximas ao seu entorno, inclusive grande parte da burocracia e ministros de grande porte do governo, estão sendo citados nas mensagens que estão vindo a público do Daniel Vorcaro e, portanto, provavelmente estará nessa eventual delação, obviamente ele tem que começar a colocar essas suas subjetividades que, ao tentar desqualificar uma delação, acontece que se ela vier, me parece que é uma onda gigantesca. Tudo pode parar novamente na Suprema Corte, como nós falamos, porque são eles que investigam eles mesmos e podem mudar a regra no meio do jogo. Afinal de contas, no Brasil, até o passado é incerto, principalmente quem tem a caneta na mão. Então, agora será uma guerra de narrativas. Entramos aí no período, digamos, pré-campanha mais intenso, logo campanha. Lembrando que no Brasil, você prevalece, o discurso de quem mente mais em campanha. E quem é imoral não tem o menor freio em mentir mais. Ele mente mais. Só que na democracia, e para quem não nos vê, eu coloco entre aspas brasileira, aquele que mente mais tem a maior chance de ser premiado nas eleições, com os votos. Só que ele não tem nenhuma obrigação de cumprir com as mentiras que ele faz em campanha. Então, brasileiros, nos preparemos com os nossos ouvidos para ouvir tamanhas porcarias. Porém, cada vez mais as informações estão disponíveis para que a gente entenda o que de fato é mentira e o que de fato deve ser levado a sério. Pois é, Lula sugerindo que a delação de Daniel Vorcaro poderia ser comprada. Bom, a delação está sendo negociada com Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. Uma vez a delação fechada com essas duas instituições, deveria ser validada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, pode ser comprada por quem? Negociando com quem? Com as instituições? Vamos chamar agora sim, o repórter está preparado, o Matheus Dias chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer detalhes dessa manifestação do presidente da República. Matheus, seja bem-vindo, ótima noite a você. Seus destaques, por favor.
Caniato, uma ótima noite a você também, uma ótima noite a quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is. Lula disse que a delação poderia ser comprada em uma entrevista que fez hoje no portal ICL Notícias. Lá, pediu que mais pessoas estivessem no momento ali em que a delação fosse colhida, essa possível delação, pediu que mais testemunhas estivessem no momento. Ele falou que muitas pessoas têm a opinião de que Vorcaro não deveria fazer uma delação premiada, ou qual seria a necessidade dessa delação, já que a Polícia Federal já tem muitos arquivos que comprovam a participação de Daniel Vorcaro e de outras pessoas também em possíveis desvios ou a relação entre eles. Mas Lula disse que sim, a delação tem que acontecer, mas que precisa de mais testemunhas presentes para que não haja qualquer risco dessa delação ser comprada. Nas palavras de Lula, ele disse que Vorcaro está preso, mas ainda há muita coisa a ser descoberta. Dinheiro dos estados no BRB, deve se envolver todo o BRB nisso, já que são 12 bilhões de reais que a gente não sabe de onde saiu. Essas palavras do presidente Lula. Ele que disse ainda que todo esse escândalo do Banco Master, mais uma vez, frisou, foi feito ou foi proporcionado durante a gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central no governo Jair Bolsonaro. Culpou mais uma vez Campos Neto, mesmo que hoje Gabriel Galípolo, que é o atual presidente do Banco Central, tenha dito que não há indícios o suficiente que comprovem a participação de Roberto Campos Neto, ou pelo menos a falta de tutela de Campos Neto nas necessidades e nas obrigações ali do Banco Central, que fizeram com que as fraudes do Banco Master se tornaram possíveis. Mas Lula frisou isso novamente e ainda falou que as pessoas sabem quem são os envolvidos. Nas palavras de Lula, disse que você pode conversar com o meu pessoal da Fazenda ou com o próprio Gabriel Galípolo. Eu fico indignado que se você andar e descer naquela praça dos três poderes, você vai encontrar gente que sabe quem é o deputado envolvido nisso, qual é o senador envolvido naquilo, a autoridade do judiciário envolvido nisso, e mesmo assim a coisa não anda. Lula ainda disse que quando recebeu Daniel Vorcaro no Planalto no fim de 2024, disse a ele que qualquer irregularidade seria apurada posteriormente. E o que não falta são irregularidades, né, Caniato? Pois é, são várias frentes de investigação, há muitos indícios. Todos nós esperamos que os culpados sejam responsabilizados. O Matheus Dias segue monitorando as manifestações do presidente da República. Qualquer novidade ele volta aqui na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você, Matheus. Deixa eu seguir com os nossos comentaristas. Passar para o Luiz Felipe Dávila, teve essa reflexão do presidente da República sugerindo que a delação de Daniel Vorcaro poderia ser comprada, colocando em xeque a lisura das instituições da República, né, Dávila? E jogando qualquer tipo de culpa no colo do antecessor, de Jair Bolsonaro e Roberto Campos Neto. Já era uma narrativa meio que cantada por muitos, né? Caniato, mas olha, tem uma coisa, desse assunto o presidente conhece profundamente. Aliás, o que é o mensalão? O que foi o petrolão? O que foi a Lava Jato? Foi uma troca de dinheiro, grana grande, para comprar apoio, para comprar silêncio, não é isso? Então, desse assunto ele conhece, a gente precisa levar em consideração. Agora eu fico pensando aqui, quem que gostaria de comprar? Nós temos suspeitos nesse assunto de ex-ministros, ministros atuais, senadores e até mesmo familiares do membro do judiciário. Então, esta insinuação do presidente, precisa perguntar para ele, esclarecer um pouco, quem teria interesse em comprar? Não me parece que é um ex-presidente encarcerado, não me parece que é gente que está fora do poder, me parece que são essas pessoas que estão no poder e estão morrendo de medo de serem denunciadas. Aliás, o que nós já sabemos é que houve até uma tentativa de se fazer uma delação premiada e poupar alguns ministros do Supremo, não é isso? Então o presidente Lula podia esclarecer um pouco melhor quem é que tem interesse em comprar a delação de Vorcaro. Pois é, Lula e essa entrevista concedida em que ele reflete sobre a delação de Daniel Vorcaro, menciona aqueles que poderiam ter algum tipo de participação nisso, joga a culpa na gestão anterior e revela que a tal reunião, o encontro com Daniel Vorcaro, ele teria revelado que qualquer tipo de irregularidade seria apurada pelo Banco Central. Deixa eu passar para o Roberto Mota
para nós refletirmos a respeito desse posicionamento do presidente da República, se colocando como talvez a figura mais ética que nós estamos acompanhando nesse processo, se descolando de todo e qualquer tipo de caso que envolva a corrupção. É preciso olhar também para um passado recente, né? Ele já foi implicado em vários casos, apesar de sempre ter dito que não sabia de nada, né, Mota? Nada como a opinião de um especialista, de gente que entende do assunto, né, Caniato? Agora, o brasileiro mais humilde já sabe que tudo no Estado brasileiro parece que está à venda. E essa é a fonte do desespero das pessoas, né? Porque até pouco tempo a gente testemunhava o uso completamente arbitrário do poder para destruir adversários políticos em nome da democracia, né? Por isso, uma mãe de família foi condenada a 14 anos de prisão porque escreveu com batom em uma estátua. Mas era pela democracia. Aí a maior parte da mídia, nós sempre fomos uma exceção, mas a maior parte da mídia aplaudia, é isso mesmo, tem que tratar assim esses terroristas, chamar os manifestantes de terroristas. Agora surge a suspeita de envolvimento de alguns desses magistrados que estavam salvando a democracia no maior escândalo da história. E aí é lógico, né, que se isso aconteceu, o mesmo Estado que usava de tanta força para salvar a democracia, agora vai usar a mesma força para salvar a si mesmo. Pois é, deixa eu pedir para o Cristiano Beraldo só fechar essa reflexão. Lula dizendo que mais gente deveria acompanhar depoimentos de Daniel Vorcaro, delação pode ser comprada, diz que é necessário pegar a bandidagem do banqueiro. Agora, achei interessante quando o repórter trouxe a informação de que, segundo ele, em Brasília todo mundo sabe quem participou do esquema do Banco Master, né? Quem são os deputados, senadores envolvidos, figuras do judiciário, mas, segundo ele, as coisas não avançam, né? Porque haveria um grande acordão para que as coisas ficassem empacadas e paradas. Bom, é engraçado quando ele faz esse tipo de reflexão, é importante olhar o que aconteceu no passado, né? Inclusive com ele, né? Olha, Caniato, o presidente Lula nos confirma todos os dias que não há limites para a cara de pau. Veja que no passado do Brasil, na época da Lava Jato, se descobriu que um banqueiro lá da Tijuca, no Rio de Janeiro, banqueiro importante e tal, ele fez maracutaia com a Petrobras, tomou uma grana, salvo engano, 300 milhões de reais da BR Distribuidora, a mesma BR Distribuidora que o Lula disse que resolvia todos os problemas dos brasileiros em relação ao preço dos combustíveis. Pois é, essa corrupção lá na época da BR Distribuidora, esse banqueiro tomou uma grana da BR Distribuidora, depois a Lava Jato descobriu. E ele foi preso. O que esse banqueiro fez? Ele inaugurou, talvez, essa moda. Ele contratou um ex-ministro do Lula, que também tinha sido do Supremo Tribunal Federal, e colocou logo no conselho, gestão de crise. Não, nós somos aqui cheirosinhos, nós somos bonitinhos, somos fofinhos. E o pior é que colocou, Caniato, porque esse banqueiro, ele continua aí como se ele fosse o dono do mundo e é o melhor amigo do Haddad. O Haddad, quando passou pelo Ministério da Fazenda, fez uma parceria assim de irmão. E agora, Caniato, a gente vê o presidente que testemunhou, que orientou, que coordenou tantos eventos que foram investigados e comprovados que davam base à corrupção, ao uso de dinheiro público para comprar campanha política, destruindo qualquer resquício de democracia no Brasil, na época em que eles saqueavam a Petrobras para bancar campanhas multimilionárias com dinheiro roubado. Foram todos em cana, estão todos na rua. E aí estão ocupando lugares de muito poder na República, mas também aqueles empresários envolvidos voltaram com a corda toda, estão todos aí. Então, quando o presidente fala agora do Banco Master, como se fosse uma coisa distante, uma coisa que, nossa, me falaram aí desse caso, ele se esquece
que eram ministros dele, amigos dele, da convivência dele, da cozinha dele, é que estavam permitindo que o Banco Master chegasse onde chegou. O Daniel Vorcaro não tocou a campainha do Palácio do Planalto perguntando se ele poderia ser recebido fora da agenda, não. Foi levado por Guido Mantega, irmão do Lula. Irmão do Lula. Quando a picaretagem do Banco Master começou na Bahia, no governo do Rui Costa, com as bênçãos de Jacques Wagner, a partir do Crédito Sexta. Então, não dá para entender essa disfarçatez, essa cara de pau sem limites, dizendo, isso aí eu não sei não. Sabe sim, sabe sim. Então, Caniato, esse é o Brasil, quer dizer, é o Brasil do absurdo, esse show de horrores. Isso precisa ter um fim. O Brasil não aguenta, o brasileiro não aguenta ver a vida passar, o mundo evoluir, e nós nessa lama que somos obrigados a aceitar esse tipo de declaração. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, uma irresponsabilidade, um vexame para o Brasil, porque a imprensa internacional está assistindo isso, olhando para nós como se fôssemos grandes palhaços. E é isso que somos, Caniato. Deveríamos colocar o nosso nariz de palhaço para poder comentar essas notícias e assistir esse espetáculo de horrores chamado Brasil.